Boa noite a todos. Eu sou o Evanir, eu sou contador e empresário da área contábil. E eu e o colega Giovanni, que vai se apresentar logo a seguir, estaremos então falando um pouquinho aqui sobre informações gerais para pequenas e médias empresas. Nós pertencemos então ao grupo de estudos de contabilidade gerencial aqui do Conselho Regional de Contabilidade e estaremos falando hoje então um pouquinho da nossa experiência em informações gerenciais para pequenas e médias empresas. Bom, a minha experiência como empresário contábil, atualmente atendemos empresas de diversos portes, micro, pequenas e médias, nacionais e internacionais. Temos alguma experiência em atender, então, as suas necessidades aí de informações gerenciais. E o convite que nós recebemos, é para falar um pouquinho dessa nossa experiência, de todo o desafio que nós, profissionais da contabilidade, temos em atender este público, os nossos clientes empresários. Como esta transmissão, essa apresentação, ela terá também uma transmissão ao vivo pela internet e ficará gravado, Então a gente pede que aos presentes, ao final, nós teremos um espaço para perguntas, se dirijam então até o púlpito e façam essas perguntas que a gente estará respondendo. Por favor. Pessoal, então, boa noite. Eu sou o Giovanni Maciel. Eu sou, então, profissional que atua aí no mercado, na área de controladoria. Tá? Então, eu sou um profissional que atua como controller numa, digamos, uma média indústria. Eu tive passagem por empresas, inclusive internacionais. Tá? E eu e o colega Evanir, então, a gente vai aqui compartilhar com vocês algumas experiências aqui ao longo do nosso bate-papo. Então, comentando um pouquinho sobre a ementa, tá? Nós vamos falar sobre o conceito de contabilidade gerencial, na verdade fazendo uma conexão com outras apresentações que já foram feitas. Nós temos aqui a colega Wendy, que está nos prestigiando, e ela discorreu muito bem sobre o tema, o estudo da contabilidade gerencial. Então a gente só vai fazer uma conexão rápida com o que ela compartilhou conosco. A questão do desempenho, então, com foco nas pequenas e médias empresas, e os desafios que nós, profissionais aí da contabilidade, enfrentamos para gerar essas informações. Então a gente vai começar com uma introdução, falar um pouquinho sobre informações gerenciais que podem ser geradas num ambiente onde, por exemplo, não temos demonstrações, seja informações fiscais, departamento pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre algumas informações gerenciais derivadas das demonstrações contábeis. E ao final, então, a gente vai compartilhar com vocês assim, alguns desafios, porque nem tudo é um mar de rosas. Nós vivemos um cenário bastante desafiador. Então, falando um pouquinho da introdução, tá? Eu procurei ali fazer uma conexão com a palestra da colega Wendy a respeito do conceito, o que é contabilidade gerencial. Então, alguns pontos assim que a gente gostaria de destacar como introdução para que a gente faça uma reflexão inicial sobre o tema. Primeiro, contabilidade gerencial, informação contábil útil, não é ao fisco, é à administração. Fala-se em empresas que possuem missão e dentro dessa missão surge a questão de criação de valor. E através da criação de valor, cumprir uma missão. Aqui, um outro autor cita um senhor, não sei se vocês já ouviram falar desse senhor, é o senhor Warren Buffett. Ele tem figurado aí, há vários anos na lista dos mais ricos do mundo. E ele é um camarada que elogia muito a contabilidade. Então ele diz o seguinte, que existem muitas maneiras de descrever o que está acontecendo com uma empresa. Mas seja lá o que se diga, sempre se retorna à língua da contabilidade. A contabilidade é a língua dos negócios. Ou seja, é um cidadão que tem aí uma certa propriedade para comentar esse tema, até pelos investimentos que ele realiza, enfim. E aí a gente, analisando autores, vem a questão do foco para a geração de informação operacional e financeira para funcionários e administradores, indivíduos internos, processo de identificar, mensurar, reportar e analisar as informações sobre eventos econômicos. Ou seja, essa conexão entre números e a operação.
A colega Wendy, né, quando ela montou a apresentação dela, ela fez uma provocação. Ela faz parte aqui do nosso grupo, está nos prestigiando aqui. Agradeço a participação dela e a presença do pessoal aí da URGS, que está prestigiando o evento. A colega, ela nos provocou, assim, tá, mas a gente faz parte do grupo, né, de contabilidade gerencial. O que é contabilidade gerencial? Daí eu, né, inspirado naqueles autores ali que eu compartilhei aqui com vocês, eu pensei, bom, contabilidade gerencial está orientada à geração de informação contábil útil, detalhe, adaptada às necessidades dos gestores, subsidiando a adequada tomada de decisão. Tomada de decisões, ou seja, adequada, adaptada, a quem? Ao fisco? Não. Aos gestores, aos administradores. E isso é um grande desafio, tá? Que nós vamos aqui ao longo desta noite refletir a respeito, tá? Sobre o papel da contabilidade. Nós temos autores que nos inspiram, por exemplo, o Padovese. Daí ele coloca assim muito bem ao longo de uma de suas obras a questão da necessidade de termos a visão sistêmica de um negócio. Visão sistêmica de uma organização. Porque uma organização está inserida num contexto onde nós temos questões que eles chamam de ambiente remoto. Cultura, economia, demografia, política, educação, legislação. E vocês sabem que no nosso país, né, a questão legislação, todas as mudanças que estão ocorrendo, ou seja, o fisco, né, nos gerando vários desafios aí no sentido de controles, uma evolução bastante grande, né, nesse cenário. E aí nós temos um ambiente mais próximo, nós temos fornecedores, sindicatos, clientes, acionistas, concorrentes, o próprio governo nas suas várias esferas, enfim. Para que tenhamos uma boa informação gerencial, né, enfim, para que nós possamos contribuir diretamente com o negócio, nós precisamos entender o ambiente. E claro, aqui eu estou falando para vocês, né, com a visão de quem é colaborador de uma empresa, né? Então sou um profissional controller de uma indústria, atuando focado. O colega depois vai explorar, né, a questão do escritório de contabilidade e a relação com seus clientes. Então, mas fica a mensagem, não importa o cenário, é muito importante entendermos o ambiente de cada empresa. Conectando esse ambiente, digamos, macro, nós temos um outro cenário que é interno à empresa. Então, quando a gente analisa uma empresa, sob o ponto de vista mais, digamos, contábil, financeiro, nós, profissionais de contabilidade, normalmente identificamos vários processos de negócio, que ao longo desses processos, as informações estão sendo geradas, muitas vezes, na origem do processo. Então, por exemplo, quando a gente pensa lá no registro de vendas, gera lá a receita bruta, na verdade aquilo tem um processo de negócio. Se a empresa tem um sistema integrado, um sistema ERP, nasce com um pedido de venda. E assim sucessivamente, nós podemos estratificar uma empresa em processos de negócio. Vendas, contas a receber recebimentos, compras, contas a pagar pagamentos, produção, que se conecta com custo, que se conecta com estoques, a parte de gestão de pessoas, né, que conecta diretamente com a folha de pagamento, tesouraria, né, onde são movimentados recursos, são efetuadas aplicações, captações, gestão, e ao longo de todo esse processo nós temos então a gestão das empresas, né, o quão qualificada é a gestão das empresas, políticas, riscos, controles, tem empresas mais controladas, empresas menos controladas, enfim, tudo isso impacta na avaliação. Agora eu vou passar aqui para o colega, tá, Evanir, que ele vai discorrer sobre informações, um ponto de vista mais de empresa, de escritório de contabilidade, pela experiência dele. Obrigado, Giovanni. Então, vou passar para vocês um pouco da experiência que eu tenho como empresário contábil e que atendemos, então, aí perfis diferentes de clientes, desde micro, pequenos, médios clientes, e também um pouco dessa experiência como contador terceirizado, né? E daremos um enfoque aqui nas informações gerenciais que a gente oferece
as pequenas empresas. O colega Giovanni está, então, falando sobre a sua experiência em médias empresas, grandes empresas, e eu gostaria de trazer, então, um pouquinho desta realidade, que é a da grande maioria das empresas que a gente tem no país, né? Atualmente, nós, contadores terceirizados, nós temos uma realidade que, de certa forma, traz desafios muito maiores do que dos contadores que estão diretamente trabalhando com o empresário no seu dia a dia. Nós temos um desafio maior, que é de despertar, então, neste empresário, o interesse na busca de informações contábeis. O que a gente percebe no dia a dia é que esses empreendedores, que é a realidade da grande maioria das pequenas empresas, esses empreendedores, eles têm muita experiência técnica, muitas vezes eles são advindos de outras empresas, em que aprenderam muito bem o seu negócio, a vender o seu negócio, mas que muitas vezes, e na maioria, eu me arrisco a dizer, não tem uma formação de gestão de negócios. Então, muitas vezes, eles não utilizam a contabilidade no dia a dia das suas empresas, mas não por desinteresse, mas muitas vezes por desconhecer todas as ferramentas e todo o potencial que a contabilidade pode oferecer com soluções, com informações, com dados para o dia a dia dessa empresa. Então, eu vejo que nós, contadores terceirizados, que atendemos o pequeno empresário, além de atendermos toda a legislação contábil, toda a legislação fiscal e trabalhista, que a gente acumula também essas funções como terceirizado, nós ainda temos que levar aos empresários este interesse, despertar nele o interesse na utilização da contabilidade no seu dia a dia. Muitos dizem que não entendo nada disso que tu está me falando. Isso é muito comum no dia a dia a gente entender, a gente ouvir dos empresários. Então, eu vejo que, num primeiro momento, cabe a nós, contadores terceirizados, irmos até esses clientes, né, e apresentarmos para eles soluções, informações, de uma forma diferenciada, simplificada, que desperte nele o interesse em utilizar mais ferramentas no seu dia a dia. Temos aqui uma informação para ilustrar toda essa dificuldade que nós, contadores terceirizados, enfrentamos no dia a dia, né? Uma pesquisa lá do Banco Mundial revela que 2.600 horas são necessárias para as empresas no Brasil, em média, atenderem à legislação fiscal. Nós, que somos terceirizados, fazemos, além de atender o nosso cliente, atender esta outra grande demanda, que é oferecer informações e todo o processamento e atendimento à legislação fiscal e trabalhista, né? Uma outra situação que eu vejo que é muito comum junto a pequenas empresas é a visão do empresário de que ele está dispensado de manter a contabilidade na sua empresa. Infelizmente, a gente ainda ouve isso no dia a dia. E então eu trouxe aqui algumas informações, por exemplo, o novo Código Civil, ele já prevê a obrigatoriedade de se manter no sistema contábil. A própria legislação, a Lei Complementar 123, que introduziu lá o Simples Nacional, também obriga as micro e pequenas empresas a manterem contabilidade. Para o profissional, então, que atende essas empresas, o próprio CFC, lá no seu manual de fiscalização, ele determina que é obrigatória a manutenção de uma sistemática contábil nas pequenas empresas. Ou seja, tanto o empresário é obrigado, sim, a manter a contabilidade por uma questão legal, quanto nós, contadores, temos que levar a esses empresários que, sim, eles são obrigados a manterem a contabilidade. Pode parecer um absurdo isso que eu estou falando, nós, contadores, termos que ir até o empresário dizer que ele tem que ter contabilidade. Mas, infelizmente, esta é uma realidade que a gente ainda enfrenta e é muito mais normal do que a gente imagina. O Branco aqui faz uma citação que eu achei bem interessante, eu trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho, que é a realidade que nós, contadores, enfrentamos, né? Hoje, nós, contadores, além de termos que conhecer toda a legislação contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e etc., que a cada dia aumenta essas informações que a gente tem que conhecer, dominar e atender, porque cada dia as multas e penalidades pelo não cumprimento dessas obrigações é cada vez maior e cabe a nós,
contadores, muitas vezes, o pagamento dessas multas. Além de tudo isso, nós ainda temos que estar atentos a questões políticas, questões econômicas, questões sociais, que podem interferir no negócio dos nossos clientes, para que desta forma, estarmos atentos, possamos então oferecer a eles soluções alternativas àquele quadro ali que se apresenta. Bom, eu gostaria de passar a todos, aqui a gente tem muitos estudantes, eu fico feliz porque eu gosto de falar para o estudante, porque o que se aprende aqui muitas vezes se leva para a sua vida futura, né, sua vida profissional, né, também a todos os profissionais que estão aqui presentes. Eu quero passar para vocês de uma forma simples algumas alternativas que nós encontramos em oferecer ferramentas a esses empresários para que desperte o interesse deles na utilização da contabilidade no seu dia a dia. Nós criamos na empresa algumas análises gráficas. Por que gráficas? Porque a gente entende que a grande maioria dos empresários ele se identifica mais com essa forma de apresentação dos números. Quando se apresenta um gráfico, ele vai diretamente para as linhas, números, aquilo que está colorido. Também a gente criou essa ferramenta com o intuito de ser simplificada para o profissional que está gerando essa informação mensalmente e com uma pequena análise, como eu brinco, um tweet, no máximo 140 caracteres, porque a gente sabe que isso o nosso cliente, né, o empreendedor, vai ler. Então, essas análises gráficas aqui que a gente criou dois tipos de análise para apresentar. Uma é uma simplificada. Porque o que acontece é que muitas vezes as informações contábeis dessas pequenas empresas, uma questão de estrutura interna, muitas vezes não dispõe de uma área financeira, uma questão de organização, muitas vezes não chega até a nossa empresa no início do mês, muitas vezes demora 1, 2 meses para chegar essa informação. Mas 1, 2 meses pode ser que a informação que a gente for apresentar, né, essa análise, ela já não seja não tenha um uso tão imediato quanto se tivesse sido no mês de apuração, seguidos até o máximo dia 15 do mês seguinte. Então a gente criou algumas informações que são advindas da área de recursos humanos e da área fiscal. Por que essas duas áreas? Porque mensalmente a gente prepara a folha de pagamento dessas empresas e tem até ao quinto dia útil para fazer o pagamento da folha. Então, a gente dispõe já dessas informações no início do mês. E a área fiscal da mesma forma, por uma questão de obrigação legal, de recolhimento de tributos e obrigações acessórias, a gente dispõe então das informações já no início do mês. Então, nós criamos algumas análises, por exemplo, essa aqui é uma análise gráfica de informações que são advindas da área de recursos humanos. Então, aqui nós apresentamos o quadro de lotação de pessoal, que nós dispomos, admissões realizadas, demissões, desligamentos, e também informação quanto ao valor da folha de pagamento. Apenas aquela célula que está em amarelo é a célula que tem que ser preenchida pelo profissional lá da empresa. Ou seja, além dela ser útil visual para o nosso cliente, ela é também de fácil confecção pelos nossos profissionais, que facilita bastante no dia a dia, né? Naturalmente, que há também análises gráficas que são advindas de muitos sistemas contábeis. Muitos sistemas geram essas análises aqui. Mas o que a gente fez aqui foi criar uma informação adicional ao que a gente dispõe lá no sistema, dentro da nossa visão de informação útil para o nosso cliente. Aqui um exemplo, um quadro de lotação de pessoal, onde o cliente consegue ver exatamente o seu número de admissões ao longo do ano contra o número total de empregados. Esse aqui apresenta o número de desligamentos. Então, admissões, perdão. Nós temos aqui 33 admissões ao longo desse período aqui de fevereiro a julho, contra 7 desligamentos. Aqui nós já conseguimos tirar uma informação gerencial para o nosso cliente. Por exemplo, 7 sobre 33, nós já temos aqui um número muito elevado de desligamentos. Tendo esta informação aqui, o nosso cliente já pode gerenciar melhor a sua área de recursos humanos. Por exemplo, a gente sabe que o custo de recrutamento, seleção, treinamento é muito alto. Se em apenas 5 meses ele já teve
7 desligamentos, algum problema tem nessas admissões. Então, é uma informação que, além de ser visual, fácil, ela também é útil para o nosso cliente. Aqui, informação em relação à folha de pagamento mensal. É uma característica, essa empresa iniciou suas atividades em fevereiro. Então, por isso que esse gráfico inicia em fevereiro e, naturalmente, que se a empresa tem um histórico de outros meses, aquela tendência ali tende a ser mais homogênea, né? Mas é uma informação útil para o cliente, que ele consegue ver qual o investimento dele em folha de pagamento e qual o gasto mensal. Então, é uma informação que independe de termos recebido ou não as informações contábeis do cliente, extratos e toda aquela documentação contábil, quando necessitamos que seja enviado para a nossa empresa, né? Essa aqui é, então, uma outra informação advinda da área de recursos humanos versus a receita dele. Então, tem um percentual do quanto representa a folha de salários no seu faturamento. A área de recursos humanos também ela é muito demandada pelos empresários, pequenos empresários, e não só pequenos, outros maiores também, mas o exemplo aqui que eu dou vale para os pequenos empresários, em início de atividade ou mesmo no seu dia a dia, que ele quer aumentar o seu quadro de pessoas e ele quer saber exatamente qual o impacto total que aquele aumento que ele está promovendo vai ter, então, sobre as finanças da empresa. Então, essa é uma outra ferramenta que também está disponível para a equipe da área de recursos humanos, que sempre que demandada pelos nossos clientes, ela tem que preencher apenas 5 números. E já tem, então, porque nós parametrizamos, criamos informações ali de todos os reflexos previdenciários, fundo de garantia, férias, 13º e seus reflexos, e já indica, então, um percentual sobre o salário do empregado, o custo total do empregado para a empresa. Então, é uma outra ferramenta bem útil e muito solicitada e utilizada pelos nossos clientes. A área fiscal também nos permite gerarmos algumas análises. Tá? Nesse caso aqui, usa a mesma sistemática, não é? A intenção de criarmos esta ferramenta que ela seja de fácil confecção pelo profissional, ou seja, rápido, não é necessário investir muito tempo, poucos minutos é fácil ter uma análise, não é? Que o empresário consiga visualizar, neste caso aqui a evolução das receitas, ele consegue perceber que ela tem uma tendência decrescente ali, que não é bom, né? E uma pequena análise indicando, então, nesse caso aqui, indica o mês de junho ali com algum problema financeiro nessa empresa, provavelmente. Tributos, então, após apurarmos os tributos, a gente faz a informação e já faz a comparação com as suas receitas e também uma análise desses dados obtidos, né? Para as pequenas empresas em que é a grande maioria, que nos envia a contabilidade, então, no início do mês, junto com as informações fiscais, não é? Então, a gente também criou algumas análises que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a gente utiliza para despertar o interesse do empresário em vir até nós buscar maiores informações em relação aos dados, às informações que a contabilidade permite ter, né? Então, essa aqui é uma análise gráfica que ela, além das informações de receitas, despesas, ela avalia o resultado, os grupos de despesas, de uma forma diferente e da mesma forma, buscando sempre ser de fácil confecção e fácil visualização pelos nossos clientes. Aqui, evolução das despesas, que assim como as receitas, nesse caso aqui teve uma tendência crescente, as despesas também teve uma tendência crescente, então esse cliente aqui ele consegue acompanhar os seus números ao longo do ano, né? A evolução dos resultados, de uma forma diferente, porque a intenção da contabilidade gerencial é utilizar sim a contabilidade, imprescindível, termos um balanço, termos um DRE, necessário, imprescindível, útil, obrigatório, mas nós despertarmos o interesse do empresário que muitas vezes está envolvido no seu dia a dia, com o seu processo de negócio, com vendas, com desenvolvimento de produtos, atender fornecedores, funcionários, RH. O pequeno empresário, a realidade é essa. Ele faz tanto RH, quanto o cafezinho,
quanto atende o cliente, quanto vende, não é? Então, ele precisa que nós, profissionais, que temos essa condição de oferecer para ele uma informação diferenciada, o façamos, né? Aqui, então, a informação que a área contábil preenche, são apenas 8 dados e já preenche o gráfico automaticamente. Isso aqui é uma outra forma de apresentação. Através do gráfico aqui de pizza, não é? Está longe de nós considerarmos esta informação aqui como a ideal para uma tomada de decisão do empresário. Não é essa a intenção ao informarmos isso aqui. O que acontece é que essas ferramentas elas são utilizadas pela empresa há aproximadamente 3 anos. E até hoje, quando entra uma nova empresa, cliente, e que a gente apresenta pela primeira vez essa análise gráfica, ele ainda fica surpreso. Surpreso e entende de uma forma diferente. Ele começa a se questionar, mas o que são aqueles gastos gerais que a minha empresa teve? Onde foram aqueles gastos com o pessoal? Poxa, o que compõe essas despesas? Quais os custos? Então, além de ser útil, além de ainda surpreender o nosso cliente e mostrar que a contabilidade, sim, ela pode ser apresentada de uma maneira diferente, de uma maneira mais simplificada, né? Ele principalmente desperta esse interesse do empresário em querer obter mais informações. E é muito comum que ele peça, eu quero uma razão dessa conta, então nos reunimos e apresentamos os dados, explicamos, mostramos a evolução, ou seja, a gente utiliza essas análises aqui como uma estratégia que a nossa empresa encontrou para despertar essa vontade em obter mais informações. Algumas outras ferramentas que a gente utiliza, eu gostaria também de passar. Eu não vou aqui, não é a intenção de explicar planilha de formação de preço de venda em serviços. A minha intenção aqui é mostrar de uma forma mais simples que nós, contadores, temos um poder de influenciar muito nesses pequenos empresários. Por exemplo, isso aqui é uma ferramenta de formação de preço de venda de serviços, em que, naturalmente, que teria muito mais despesas aqui, eu simplifiquei para a apresentação, mas ela, principalmente, além de ser útil e mais exata possível, com base nas informações financeiras do cliente, né, ela traz consigo algumas reflexões, como, por exemplo, o aluguel. É muito comum ao pequeno empresário a empresa ser na sua própria residência, ou na sua garagem, ou na sua sala comercial, e ele não cobrar da empresa pelo uso desse espaço. Mesmo nós, contadores, sabemos que a legislação fiscal obriga o pagamento de imposto de renda sobre essa cessão desse aluguel. Mas o empresário desconhece isso e muitas vezes ele não utiliza esse aluguel lá na sua formação de preço. Quanto que ele pagaria pelo aluguel daquele espaço que ele ocupa, ou se ele deslocar a sua empresa daquele endereço para outro, qual a receita que ele terá daquele aluguel. Então é importante ele refletir e incluir esse valor também na sua formação de preço. Depreciação é outro item que, por não ser financeiro e pelos empresários muitas vezes desconhecerem o que não é financeiro, não entrar na sua planilha de formação de preço, termina sendo ignorado e aí geram problemas futuros muito graves, renovação de máquinas, equipamentos, veículos, e aí ele gera uma nova despesa ali na frente com financiamento, se ele não formou o seu fundo, não é, para renovar a sua frota, por exemplo. Despesas que são anuais, é muito normal, pequeno empresário, pagar o IPVA, IPTU, seguro, etc., num único mês. Mas a sua formação de preço ela fica comprometida. Então, a gente desperta nele esse conhecimento, né, de dividir ao longo do ano essas despesas que são anuais. Um outro exemplo de item que a gente destaca nessa planilha aqui é o custo de oportunidade. Muitas empresas, mesmo na área de serviços, né, necessitam manter um estoque para que quando o cliente demandar, ele possa oferecer. Então, quem necessita do estoque é o cliente. Então, esse custo de oportunidade que ele tem ali com o estoque parado, quanto que renderia para ele, por exemplo, se tivesse aplicado no CDB? Isso também tem que ser colocado aqui na sua planilha de precificação. Então, é um exemplo de uma ferramenta que, além de ser útil e dar um número exato, ela também
porque por ter sido construída em conjunto entre o contador e o empresário, traz informações que talvez se o empresário estivesse construindo a sua planilha, seu cálculo, ele não considerasse. Realizamos também aqui cálculos de custos de mão de obra, em que ele informa o salário e automaticamente já vai dar o custo da mão de obra. Só voltando um pouquinho, aqui a capacidade produtiva, o custo de capacidade de atendimento, que pode ser o número de contratos que a empresa atende, ou capacidade de hora técnica. Então, esse critério de alocação dessas despesas fixas também é conversado e discutido junto com o empresário. Por fim, mas não menos importante, essa planilha aqui apresenta despesas variáveis, onde também nós sugerimos algumas reflexões para os nossos clientes. Então, além dos tributos, que é muito normal utilizarmos na formação de preço, nós incluímos aqui outros itens. Por exemplo, taxa de cartão de crédito. Hoje a gente sabe que é muito comum as empresas oferecerem pagamento via cartão de crédito. E muitas delas ignoram essas taxas que são cobradas pelas administradoras de cartão, e isso muitas vezes pode comprometer o lucro dessa empresa. Então, a gente sugere que inclua também essa taxa da administração de cartão de crédito. Comissão de vendedores, risco de inadimplência, que é um outro item que, seguidamente, nós que atendemos pequenas empresas, vemos que o empresário não considera o risco da inadimplência. Mas, infelizmente, quem paga, paga também por quem não paga. Porque assim é que funciona, infelizmente. Juros sobre venda a prazo. Muitas vezes se financia o cliente 2, 3, 4 vezes e não se quer adicionar juros sobre o valor do preço à vista. Então, é necessário considerar esse valor dos juros. E para esse cliente especificamente, ele solicitou saber quanto do valor de venda é lucro. Então, ele quis que formássemos dessa forma o preço. Então, o lucro já informa por dentro esse lucro aqui, que seria 10%. Então, essa ferramenta, além de dar um preço de venda, já informa o lucro, as despesas fixas, margem de contribuição e um ponto de equilíbrio. Que, ao discutirmos essa ferramenta aqui junto com o nosso cliente, gera bastante discussão. Porque ele, muitas vezes, ele não aceita esse preço que a gente está propondo aqui. Mas cabe também a nós, nós contadores, nós controllers, controller terceirizado desses empresários, informarmos a ele que, se ele quiser oferecer a um preço diferente desse que está aqui praticado, ou se adaptar ao mercado, ele vai ter que ou reduzir custos, despesas, mas não desconsiderar o que é uma realidade que tem que ser medido. Então, muitas vezes, ele se dá conta que está com muita despesa, muitos custos, ou que ele está financiando o cliente sem cobrar juros por isso, e ele diz, poxa, mas assim eu vou me tornar menos competitivo no mercado se eu tiver que utilizar o preço que está aí. Certo? Eu concordo com ele. Eu vejo que, se somente utilizar e não fizer ações de redução de despesas, de custos, o que ele não pode é fechar os olhos e dizer que não e desconsiderar, por exemplo, taxa do cartão de crédito, e ele vende sempre pelo cartão de crédito. Então, essa ferramenta ela é bem interessante e, se bem trabalhada, oferece bastante discussão lá para as empresas. É bem comum nesta época do ano, final de ano, encerramento de um exercício, início de outro, nós, contadores terceirizados, sermos questionados pelos clientes sobre a melhor forma de tributação. Sobre a melhor forma ou a opção tributária mais benéfica dentro das opções legais que tem, não é? Então, essa ferramenta aqui, anualmente, a gente utiliza, claro que adapta sempre aos números da empresa, utilizando as informações contábeis que a gente tem dos últimos 12 meses. Estamos em outubro, então pegamos os últimos 12 meses e trabalhamos em cima, para gerar, então, uma projeção. Essa ferramenta também, ela tem ali aquelas células em amarelo, são elas apenas que têm que ser preenchidas, e elas automaticamente geram uma análise. Também, dentro do nosso conceito e entendimento lá na empresa, essa análise
muitas vezes nós não apresentamos para o cliente essa primeira parte aqui. Isso aqui cabe a nós, contadores, formarmos e vamos direto para essa análise final. Então aqui também tem ali um pequeno tweet ali com 140 caracteres para que ele pare para ler, né, desperte seu interesse. Uma forma muito visual em que ele consiga entender as opções que ele dispõe e qual a melhor para ele, né? E um comparativo então lá entre os comparativo entre o simples e as outras opções. Então nesse caso aqui, esse cliente especificamente, a permanência no Simples Nacional foi a melhor alternativa, né? Recentemente, nós tivemos uma mudança na legislação do Simples Nacional que permitiu que outras atividades de serviços também ingressassem no sistema. Então, nós somos muito demandados pelos nossos clientes e criamos uma ferramenta também para facilitar esse entendimento e facilitar principalmente a opção, né, para o cliente. A partir das empresas que já estão se constituindo agora já podem optar, mas a partir de 2015, para quem era lucro presumido ou lucro real, que analisar a melhor opção e estiver naquele rol de atividades, pode optar pelo Simples Nacional em 2015. Então essa ferramenta aqui também utiliza apenas as células em amarelo ali, que são 6 células. Apenas 6 informações a gente tem que preencher e ela automaticamente vai fazer todos os cálculos de tributos e vai dar a melhor opção tributária para o cliente. Então, informando o serviço dele, se ele tem uma atividade outra de comércio, isso aqui nós utilizamos o anexo 6. O que acontece é que o anexo 6 para serviço é quase 17% a menor alíquota. E hoje, quem é serviço do Simples Nacional, que está no anexo 3, é 6% a primeira alíquota. Então, num primeiro momento, parece que não é benéfico para as empresas optarem pelo novo regime. Porém, nós tivemos muitas surpresas ao criarmos esta ferramenta, porque muitas empresas desenvolvem atividade de comércio, desenvolvem também atividades de serviço do anexo 3 e anexo 6, e tem uma folha de pagamento alta. Uma das grandes vantagens que as empresas optantes do Simples Nacional têm é que o Simples, dentro da alíquota lá dos 16,93%, já tem o percentual relativo à Previdência Social, e ele incide sobre o faturamento e não sobre a folha. Então, neste caso especificamente aqui, para o cliente foi a melhor opção é permanecer no lucro presumido. Mas muitas empresas, sim, já estão em movimento para passarem a ser microempresa, empresa de pequeno porte, para o ano que vem optarem pelo Simples Nacional. Mesmo com uma alíquota de quase 17% na primeira faixa. Por fim, que eu estou trazendo aqui, fazer uma recapitulação do porquê dessas ferramentas que eu estou apresentando, né? Nós somos muito demandados por pequenas empresas de informações, mas muitas delas desconhecem todo o potencial que a contabilidade pode oferecer a elas para a gestão do seu negócio, né? Então, eu trouxe aqui algumas ferramentas que nós, da nossa empresa, somos uma empresa que atende pequenos, médios empresários, criamos exatamente por nos darmos conta que muitas vezes o empresário não nos procura, mas não porque não quer, e sim porque desconhece todo esse potencial. Uma outra ferramenta, para finalizar aqui e passar a palavra para o colega, é a formação de orçamento anual, né? Nós atendemos alguns clientes em que utilizamos bases históricas da contabilidade versus um orçamento já realizado no ano anterior, fazendo essa análise. Então, auxiliamos esse empresário na formação do seu orçamento anual. Aqui é uma forma muito simplificada, naturalmente que o orçamento ele é aberto, todos aqueles grupos ali, e para todo ano, né? Então, é bem interessante, esse orçamento aqui foi criado para uma instituição sem fins lucrativos, e que o mês de janeiro ele sabe que vai estar no vermelho. Aquele vermelho ali, como fez um orçamento já no vermelho, não. Só uma explicação que é uma instituição sem fins lucrativos, que fevereiro, março e abril são os meses que ele tem a arrecadação maior. Tá? Então, vou passar para o colega Giovanni. Bom, agora, dando continuidade aqui ao desafio que nós nos propusemos para compartilhar com vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas informações gerenciais geradas a partir das demonstrações contábeis. Tá? Só que a gente vai
vai compartilhar alguns dados em tom de provocação, tá, para todos que estão aqui. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, ó, esses 3 demonstrativos, demonstração do resultado do exercício, balanço patrimonial e demonstração do fluxo de caixa, são demonstrativos que eu ouso dizer que consolidam tudo o que acontece na vida de uma empresa. Tudo passa, de alguma forma, por aqui, em um ou outro momento, seja sob a ótica de regime de caixa ou do regime de competência. Então, para refletirmos a respeito, por que não olharmos um ativo desta forma? Já nos questionamos se de repente o nosso cliente ele não gosta, como o colega já citou, de gráficos? Qual é o problema de transformarmos um ativo numa pizza bastante colorida? Não se esqueçam, né? O foco da contabilidade gerencial é o usuário interno, é o gestor, é o dono, é o gerente, o chefe de departamento. Esse é o nosso foco na contabilidade gerencial. Como o colega colocou, nós temos empresas onde os profissionais são técnicos. O cara é engenheiro, ele é, de repente, um profissional de tecnologia ou de outras áreas. Então, uma provocação para refletirmos. Qual é o problema de mostrarmos um ativo e um passivo na forma de uma pizza? De repente, pode ficar bem mais atraente, tá, para o profissional, enfim, o usuário interno da nossa informação. Uma coisa que eu aproveito aqui para destacar, né, eu sou um apaixonado pela contabilidade, assim, pelo poder de informação que nós temos através da boa gestão contábil. Se vocês pararem para pensar, de repente, profissionais que atuam já no mercado, nós podemos ter às vezes um balancete com 100 páginas, mas através da organização e da consolidação da estrutura contábil, a gente consegue resumir isso em 2 slides, 3 slides, e isso é fantástico. 3 slides concentrados com muita informação. Por exemplo, resultado. Qual é o problema de apresentarmos uma demonstração de resultado, onde visualmente, né, o profissional, nosso usuário interno e de repente o nosso cliente de fato, visualizar, pô, mas olha só, da receita, pá, um pedaço X fica nos impostos, tá, mas tem imposto sobre a venda e sobre o lucro, tá? Qual é o problema de eu juntarmos esses 2 impostos num bloquinho chamado impostos? Bom, mas daquilo que é gerado de receita, qual é a representatividade de custo, de uma maneira visual? Temos as despesas operacionais, né? Qual é a proporção das despesas operacionais em relação ao tamanho da receita? Temos um resultado financeiro, que são despesas financeiras contra receitas financeiras, e olha o tamanho do lucro. Esse gráfico, às vezes, ele é assustador, né? Porque tu vê uma receita desse tamanho e o lucro, quando não é prejuízo, extremamente diminuindo aí na proporção. Olha só, nós podemos ter empresas, aí falando de um porte um pouquinho maior, que ela de repente tem a sua estrutura dividida em 30, 50 centros de custo, 3, 4, 10 filiais, ou ela pode ser uma multinacional, e eu, né, aprendi bastante atuando em empresa multinacional. O cara às vezes tem a empresa espalhada em vários países e em algum lugar, o cara, olha que fantástica a contabilidade, o cara consegue gerar um demonstrativo, por exemplo, demonstração do resultado do exercício consolidada, e se ele quiser ainda por país, por continente. Pô, mas agora, né, o Maciel está lá no globo terrestre, mas vou trazer para o mundo menor, para empresas menores. Eu também atuei como consultor do Sebrae, tá? E tive a oportunidade assim, de, eu diria, tentar salvar várias empresas, tá, de pequeníssimo porte. Só para dar uma ideia para vocês do poder, na minha opinião, da demonstração do resultado do exercício combinada com análise vertical
e análise horizontal. Vou citar um caso concreto, né, sem mencionar a empresa, porque isso não é relevante ao nosso contexto, mas, por exemplo, nós temos ali na parte percentual, né, nas primeiras colunas de percentual, a análise vertical. Que normalmente a gente faz uma relação sobre cada componente do resultado sobre a receita, normalmente a receita líquida. Vou citar o caso para vocês de uma empresa que faturava aí da ordem de, sei lá, mais ou menos 200 mil reais por mês, tá? Que ela estava com dificuldades financeiras e tal, e aí, né, contratou uma consultoria do Sebrae. Isso é um outro desafio, né? Às vezes o pessoal contrata, né, pede apoio quando a coisa está, né, já está um estágio bem avançado de dificuldade financeira. E aí eu tinha então algumas horas para mostrar alguma coisa, né, para esses pequenos, digamos assim, empresários. E aí eu trabalhei a demonstração do resultado do exercício, a contabilidade estava atrasada, enfim, né, aqueles desafios, então eu montei algo gerencial, aproveitando informações do sistema da empresa, planilhas, enfim, juntei, né, o máximo que eu pude para transformar num DRE. E num determinado mês chamou a atenção que, por exemplo, a representatividade percentual, ou seja, o lucro bruto sobre a receita líquida, teve uma pequena queda num determinado período. Daí eu solicitei então a empresa para a gente analisar algumas notas, né? Vamos pegar notas de venda e tal. Né? Perguntei, vocês fizeram alguma estratégia mais agressiva de preço? Deram, não, olha, a empresa comercial não teve nada de assim, fora da curva. Né? Resumindo, aí vem aquela também, talvez eu tenha tido sorte, né? Chama lá o dedo do auditor. Vamos olhar essa nota aqui, só para dar uma ideia para vocês. N quantidades que deveriam ser vendidas a R$100 a unidade, foram vendidas a R$10 a unidade. Mas como pode, né? Daí o próprio empresário lá, como? Resumindo, tá? Já se levou, mas então tem alguém fazendo sacanagem. E aí a gente começou então a analisar aquele exemplo e viu, mas como é que funciona o sistema? Não era uma empresa que tivesse um mega sistema ERP totalmente amarrado. Tá? Existe uma tabela de preço? Sim, a gente cadastra a tabela de preço e tal. Bom, mas se eu ali, né, na frente, ali, na hora que eu estiver atendendo um cliente, eu puxar o item, ele traz o preço automático, eu posso alterar? Olha, eu acho que pode. Aí começa, eu acho. Tu vê que às vezes, né, o empresário ele não tem muita noção de algumas coisas. Bom, eu acho que pode, tá, mas se eu for lá e digitar um preço que é R$10, não trava o sistema? E eles ficaram se olhando assim, né? Deveria. Como? Aí, resumindo, tá? Ligaram para o pessoal dos sistemas, né? Uma empresa pequena, ligou. Aí foi tão engraçado porque o cara lá por telefone, não, o senhor acessa aqui, lá, está flegado determinado campo. Não, pois é. Então a tabela de venda está aberta. Não existe trava. Se alguém digitar, se a tabela de preço é R$100 para aquele item, o preço de venda, e alguém digitar R$1, R$10, R$90, vai passar, porque não estava flegado um determinado campinho. E aí, mas será que foi má fé, né, do colaborador? Bom, aí não cabe a mim investigar, né? Vocês têm aí um desafio. Então, é muito legal, eu estou citando esse exemplo, tá? Porque eu dou aula na pós-graduação também. E uma vez um colega lá, um aluno, falou assim, Maciel, a contabilidade é tão fantástica que chega um ponto que o DRE se vinga do cara. Ou seja, o DRE mostra alguma situação que é um ponto fora da curva. Eu estou citando esse exemplo porque realmente ele assim, me marcou bastante, né, mas olha o poder de uma demonstração do resultado do exercício que é gerada por competência, tá? De repente enxergar algo que, meu Deus, imagina quantos itens foram vendidos ao longo de um período com desafios de preço. Seja por má fé ou até por erro humano, que isso pode acontecer. Bom, aqui, né, o colega usou o termo ali, né, espaço de tweet. Né? É a mesma lógica, olha só, esse DRE, na situação, então a gente tem análise vertical, análise horizontal, que todos aqui acredito, né, que já ouviram falar, praticam lá na faculdade ou até no mesmo trabalho. Mas olha só, olhando esse DRE, algumas mensagens. Custos crescendo mais rápido que as receitas, gerando redução do lucro bruto. Cara, isso é um choque. Como assim? Custo crescendo mais rápido que receita. Como pode? Pode ser desafio de formação de preço, pode ser aumento de custo não repassado a preço,
Quando tu larga essa mensagem, assim, tipo, né, os americanos usam muito highlight, quando tu acende essa, opa, despesas apresentaram redução gerando aumento do lagir. Então quer dizer o seguinte, a empresa, digamos assim, teve desafios de custo e preço, mas conseguiu na parte das despesas operacionais dar uma equilibrada. E aí no final isso ajudou na melhoria do lucro líquido. Então olha só, eu estou brincando aqui com vocês, né, mostrando como pode ser diferente o olhar de um DRE, tá? E inspirado num colega lá, um aluno meu da pós-graduação, o DRE pode se vingar de alguns gestores, tá? Aqui eu também tenho uma outra historinha que é o seguinte, após alguns anos a gente aprende muito, né, com as situações que a gente vive, etc. E no início da minha carreira, né, eu formado em ciências contábeis, tal, contador, né, eu pegava lá o balancete e aquele, Deus o livre, mexer na estrutura de contas, até que eu fui, né, vivendo algumas situações que, mas olha só, se a gente pegar o demonstrativo de resultado do exercício, que dentro da estrutura da lei das SAs ele é mais, digamos assim, estruturado, e transformar em algo bem mais simples. Por exemplo, consolidando receitas de um lado, gastos variáveis, ou seja, aqueles que variam em função do meu volume de atividade, gastos fixos, só um parênteses aqui, pessoal, e aí conectando com o universo de empresas que o colega Evanir atua, algumas delas, ou muitos de nós aqui do escritório de contabilidade, gasto fixo é um problema na vida de todo negócio. É sempre um grande desafio. Tá? Porque gasto fixo significa o seguinte, cara, eu entrei na empresa no primeiro dia útil, a primeira hora da manhã, eu já tenho aquela conta para pagar. E não se surpreendam se vários empresários das menores empresas eles não tiverem, às vezes, noção exata de qual é o tamanho do seu gasto fixo. Por que essa informação é importante ou interessante? Vou citar um exemplo. Também atuando como consultoria, eu sou sócio de uma empresa de consultoria também. Agora estou um pouco mais afastado da operação, mas atuando no dia a dia, a gente foi tentar salvar uma empresa. Estava com dificuldades, né, financeiras, enfim. E aí chegando lá a gente tinha poucas horas, porque nós não tínhamos um orçamento, né, a gente tinha que ser focado e dar real. E aí a gente foi fazer uma análise. Primeira coisa que eu tentei estruturar esse DRE, a contabilidade também tinha alguns desafios, a informação estava atrasada, então a gente foi juntando informações. A empresa era uma indústria, e a gente não tinha, assim, toda a informação contábil, num balanço assim, bem fechadinho e tal. O que a gente fez? A gente estudou quais eram os top 10 produtos dessa indústria, fomos lá na linha de produção, pegamos a ficha técnica dos produtos, e aí nós estudamos qual era a relação preço com estrutura, digamos assim, de ficha técnica daqueles produtos, que os 10 produtos representavam um percentual considerável de todas as vendas da empresa. O que nós fizemos então? Aquela estratégia de tentar ir direto ao ponto o mais rápido possível, nós assumimos aqueles produtos, a configuração deles, de tal forma a montar um DRE, digamos assim, com esse conceito, né, de receita, menos gasto variável, etc. E aí nós apuramos a margem de contribuição. Aquele percentual que, por exemplo, está ali de 11,9% ou 19,5%, ele é um indicador assim, fundamental. Porque se nós pegarmos, o gasto fixo e dividirmos por aquele percentual, vai me dar de cara qual é a receita mínima que a empresa precisa para pagar as contas. E esse é o que a gente chama ponto de equilíbrio operacional. Nós fizemos essa conta nessa empresa e deu, sei lá, 1.200.000 por mês. O cara vinha performando na faixa de 900 mil. E aí tu começa a chocar, né, o cidadão. Daí a empresa estava cheia de dívidas. O que a gente fez? Levantamos lá o endividamento, imposto, banco e fizemos uma conta simplificada. Bom, se tu pegar essa tua dívida e financiar ela em 60 meses, a 1% ao mês, jogamos lá na HP12C, no Excel, PMT, etc. Mais tanto. Meu amigo, no cenário no qual tu te encontras, tu precisa faturar no mínimo R$1,5 milhão por mês. E aí veio o choque, né? Pergunta para o pessoal da produção, qual é a capacidade máxima desse negócio de gerar receita? Dependendo do mix de produto, cara, no máximo 1.200.000, 1.300.000 por mês. Pronto. Temos aí, né, um sério desafio. E quando nós apresentamos essa conta numa folhinha, assim, foi uma página com essas observações, a reação do empresário, né, era um jovem, enfim,
que ele tinha herdado, digamos, a empresa da família, a empresa não estava indo bem, ele ficou brabo. Ele disse, mas quem são vocês para em algumas horas me esfregarem na cara que eu sou um péssimo gestor, para não dizer a palavra mais dura que ele falou. E nós, nós estamos aqui, na verdade, para lhe mostrar a realidade, a história que os números contam. Né? Se o senhor não concorda, enfim, mas a nossa mensagem é, ou o senhor fatura o equivalente a 1,5 milhão por mês, que é impossível, pelo que foi dito, né? Ou o senhor vai ter que reavaliar o portfólio de produtos, reavaliar a formação de preço, enxugar os seus gastos fixos, enfim. Ele não gostou muito, tá? Mas aí eu volto à brincadeira do colega lá, cara, o DRE se vinga. E esse DRE aqui, de uma maneira mais gerencial, ele é fantástico. Quando eu participei pelo Sebrae, tá, que eu dei consultoria para pequenas empresas, eu aplicava muito essa demonstração do resultado do exercício e ela era realmente muito reveladora. Tá? Bom, tem um cara muito famoso que se chama o EBITDA, né? Ou Lagida, né? O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Tá? Alguns que de repente não conhecem muito bem o tal do EBITDA ou Lagida criticam, dizendo, mas ele é um indicador incompleto, porque a despesa financeira e o imposto de renda não está aqui nessa conta. E as empresas altamente endividadas dão um foco no EBITDA, porque na verdade a última linha é negativa. Calma, vamos entender qual é o propósito desse indicador chamado EBITDA e por que não transformá-lo num gráfico que mistura valores de um lado e escala percentual sobre a receita líquida de outro. E aí nós vamos, de repente, levar em consideração que empresas de grande porte, muitas delas utilizam o EBITDA como parte para o PPR, como o indicador para apurar e distribuir lucro. Sabe por quê? Porque o EBITDA ele é o indicador de potencial geração operacional de caixa. E é sobre o EBITDA que os gestores têm condições de atuar. O que é atuar? O gestor de vendas, se vender por um preço mais gordo, vai melhorar o EBITDA. O gestor de produção, se de repente não gerir bem a linha de produção, ele vai reduzir o custo e está dentro do EBITDA. O pessoal que tem a parte administrativa, que gera despesas administrativas e comerciais, se gerirem os seus gastos, vai afetar o EBITDA. E melhorando o resultado operacional, naturalmente o lucro, enfim, né, tende a ser melhorado por consequência. Olha só, essa aqui é um fluxo de caixa modelo indireto, de uma maneira diferente. Mas eu quero, na verdade, aqui explorar com vocês a mensagem desses gráficos. Olha só, para a esquerda, nós temos o fluxo de caixa das atividades de financiamento, FCF, e o fluxo de caixa operacional. Detalhe, o lado esquerdo é negativo. Fluxo de caixa de financiamento negativo até pode fazer sentido, quer dizer que a empresa está pagando dívidas, etc., está reduzindo o endividamento, então o grupo fluxo de caixa de financiamento vai ser negativo. Agora, fluxo de caixa operacional negativo é tragédia, porque significa dizer que a operação não é geradora de caixa. E para quem aqui conhece um pouquinho de fluxo de caixa modelo indireto, o que é o fluxo de caixa modelo indireto? A gente parte lá do lucro, soma a depreciação, pega as variações de contas, etc. E isso dá o resultado operacional, o fluxo de caixa operacional. Então essa empresa, na verdade, a operação está consumindo caixa. E aí quem está do lado direito e não deveria é o fluxo de caixa de investimentos, porque nesse cenário a empresa está se desfazendo de ativos. Então olha só que interessante, a empresa está se desfazendo de ativos para, com isso, compensar os outros dois fluxos de caixa. Sendo que o que, de repente, seria ideal? Que o fluxo de caixa operacional estivesse para o lado direito, o fluxo de caixa de financiamento, de repente, estivesse para o lado esquerdo, né? Porque o normal, numa empresa que está em crescimento, o cara está investindo, está trocando máquina, está comprando outras empresas, etc. E o fluxo de caixa de financiamento depende do momento. Se a empresa está captando, esse fluxo de caixa é para a direita, porque ele está captando recursos. Agora, se ele está amortizando dívida, o que também é interessante, ele fica para o lado esquerdo. Pois é, olha só, esse é um fluxo de caixa modelo indireto. Não é meu objetivo aqui, tá, até pela questão do tempo, entrar em detalhes de alguns indicadores, né, tradicionais. Eu acredito que todos aqui, os que estão nos assistindo aí, né, em algum canto deste planeta, já conhecem ou já viram, né, esses instrumentos, que seriam pegar, através do balanço e da demonstração do resultado, gerar alguns indicadores. A provocação que eu trago aqui é a seguinte:
Cara, legal calcularmos, né, o indicador da nossa empresa, a minha liquidez corrente caiu, né, a liquidez seca, dias de estoque, né, para ver lá o ciclo de conversão de caixa, que é basicamente a combinação entre prazo médio de giro do estoque, quanto tempo eu levo para receber dos clientes, menos quanto tempo eu levo para pagar. Tá bacana, mas fica muito mais legal quando nós xeretarmos a vida do concorrente. Então, temos o da nossa empresa, mas e o concorrente? Ou os concorrentes? Aí o negócio fica bem mais interessante. Eu trabalhei em empresa internacional que a cada fechamento de trimestre dos seus grandes players, os caras faziam a devassa na vida do concorrente e divulgavam essas informações para os gestores. Bah, olha só, a empresa X está melhor que nós no quesito EBITDA, bah, os caras fizeram uma estratégia. Isso é fantástico. E aqui só um parênteses, né, rapidinho, em função do nosso tempo. Muitas empresas, uma boa parcela delas, às vezes até apuram lucro, tá? Mas o dinheiro some aonde? Estoque, quantos receber. O cara compra, demora para vender, paga o fornecedor antes e aí o dinheiro fica lá parado. Aqui a sequência são indicadores de lucratividade, margem bruta, etc., margem líquida, mas comparado com o concorrente. Fica muito mais legal, de repente, a gente verificar, bah, mas olha só, a minha margem líquida é só 5,3. Ufa, mas eu fico mais aliviado porque o meu concorrente está pior. Ele está com 1,4. Então, cara, de repente é o mercado, o segmento onde eu atuo, a concorrência, fica mais divertido, eu diria, né? Se não, também mais consolador, até em alguns casos. Rapidinho aqui, pessoal, você já deve ter ouvido falar, né, sobre o valor econômico adicionado, enfim, tem uma empresa de consultoria que criou e patenteou esse conceito. Por que eu trago ele aqui rapidamente? Tá? Porque eu acho ele fantástico no seguinte sentido. Uma empresa, ela pode dar lucro, mas daqui a pouco esse lucro não é suficiente para remunerar os capitais. Quais são os capitais? Próprio e de terceiros. Então, olha que interessante, quando a gente pensa em os pesquisadores que desenvolveram esse método, eles olharam para o nosso DRE lá da contabilidade e olharam, essa ferramenta DRE ela é fantástica, mas está faltando um detalhe. Cadê o custo do capital próprio? Por exemplo, se os donos investiram R$1 milhão na empresa, eles poderiam aplicar isso no mercado financeiro. Aonde está isso no DRE? Ah, mas tem o juros sobre capital próprio. Cara, isso aí é um mecanismo tributário, né, que tu joga lá, bate o imposto, depois reverte. Tá, mas e a remuneração mínima do acionista? Onde é que está no DRE? Não está. E aí que surge então o EVA, muitas vezes para mostrar o seguinte, que a empresa deu lucro, mas o lucro, por exemplo, em 2012 não foi suficiente para remunerar os dois capitais, próprio e de terceiro. O de terceiro é o juro, né, a dívida com bancos. Então, algumas empresas de grande porte, elas bonificam os seus executivos com base no EVA. Ou seja, é a capacidade deles de gerar resultado além do lucro líquido que remunere o capital investido pelo acionista. Bom, o objetivo aqui não era, nesse ponto, entrar em detalhes dos cálculos, tá? Até pelo nosso tempo, mas compartilhar com vocês algumas visões. Agora nós vamos falar um pouquinho, tá, Bom, contabilidade gerencial é tudo de bom, né, mas dá trabalho, né? E aí então entra o colega aqui para comentar um pouquinho com vocês, né? A gente vai fazer um bate-papo aqui, os desafios, né, para a gente chegar lá. Bem, dando continuidade então e trazendo a realidade que me propus aqui de falar como atender as pequenas empresas, não? Então, falando como contabilidade terceirizada. Eu vejo que hoje a maioria das empresas para atender o seu cliente, tem uma grande dificuldade que é receber essas informações. Então, isso eu diria que é o maior desafio que nós, contadores, temos hoje, contadores terceirizados, para oferecer soluções para a gestão dos negócios, é recebermos as informações no tempo correto e completas. Falando da experiência que nós temos, seguidamente nós temos que manter um relacionamento muito próximo com os clientes, explicando que, além
de ser útil, é uma obrigação legal termos a contabilidade correta. Atualmente a gente vive uma condição que, de certa forma, para nós contadores, é benéfica, se analisar pelo prisma de obtermos informações, que é de que hoje, pelos cruzamentos de informações que principalmente o fisco faz, os empresários eles estão cada vez mais mantendo controles e informando, porque não tem escolha, que antigamente havia algumas facilidades que hoje já não mais tem. Então, de certa forma, isso favoreceu que nós, contadores, recebamos essas informações de uma forma mais completa. Mas o envio em tempo, e principalmente completo dessas informações, eu diria que é um dos grandes desafios que a gente tem. E eu vejo que é necessário o contato muito próximo com os empresários, com a área financeira das empresas, auxiliando esses empresários, dizendo a ele o que deve ser fornecido para nós. O que deve ser fornecido, e sempre que faltar alguma coisa, não esperar 2, 3 meses para que aquela informação que faltou seja solicitada. Isso tem que ser feito tempestivamente. Recebeu lá, muitas vezes a gente brinca, a caixinha, o envelope do cliente, já tem que analisar se veio a documentação completa, conferir via um checklist de informações e imediatamente notificar, informar então o empresário que tais documentos estão faltando. Porque não tem coisa mais desagradável que depois de 3, 4 meses de ter recebido a documentação, solicitar uma informação adicional porque estava faltando daquela empresa. Então, desafio de receber documentação e verificar se está completo. Hoje, felizmente, os sistemas informatizados permitem que os extratos já venham através de arquivo, que a maioria dos sistemas que as empresas de serviços contábeis terceirizados utilizam já importam direto, já vai para a contabilidade. As notas fiscais eletrônicas também, hoje é possível fazer essas importações. A utilização também do sistema do cliente, que é uma outra realidade que nós enfrentamos. Muitos clientes dispõem de um RP que também dispõe de um sistema contábil. Então, trabalhar em cima desse sistema do cliente, fazendo então essa conciliação, esse link contábil com a parte fiscal, economiza muito tempo, retrabalho, a gente tem que evitar ao máximo. E então, trabalhar no RP do cliente é uma outra alternativa que nós temos para enfrentar esse desafio do recebimento da documentação de uma forma completa. A contabilização, então, devemos conhecer a realidade de cada cliente, adaptar então as nossas informações gerenciais, à realidade de cada um, a sua necessidade, e fornecer então a ele essas demonstrações contábeis. E eu repito que um balancete, um DRE, um balanço necessário, imprescindível, obrigatório, mas com uma visão gerencial, com uma visão mais simplificada, que desperte esse interesse no empresário em utilizar a contabilidade no seu dia a dia, e o envio dessas informações. Porque ocorre também que muitas vezes alguns empreendedores nos questionam sobre por que nós estamos enviando todos os meses essas demonstrações, se antigamente ele recebia uma vez por ano apenas para ver o lucro. Mas então, o que a gente vê é que muitas empresas, infelizmente, ainda utilizam a contabilidade, as pequenas empresas, para saber qual o lucro a distribuir para o sócio lá no final do exercício. E a gente tem que quebrar esse paradigma. Então, o desafio, Giovanni, está em nós recebermos essa documentação, então, completa, tempestivamente, darmos retorno para o cliente sempre que faltar alguma informação, utilizarmos todos os mecanismos que nós tivermos de importação direta, ou utilizar o software do cliente, dessa forma, reduzindo o retrabalho, efetuarmos uma contabilidade adequada para a realidade de cada empresa, gerar informações úteis e com uma visão mais voltada para aquele cliente. Então, para isso é necessário trabalhar muito próximo dele, realizar reuniões, visitas periódicas, não deixar passar um ano sem ver o cliente. Essas informações, então, o envio tempestivo também. Não aguardar 2, 3, 6 meses depois que aconteceu, para ele já é tarde. Então, não é porque é uma pequena empresa
que nós devemos deixar essa informação que nós dispomos da contabilidade, que ele entenda que só serve para apurar o lucro e distribuir o resultado no final do exercício. Então, esse é um desafio que nós, contadores, né, terceirizados, aí, que atendemos as pequenas empresas, enfrentamos lá no nosso dia a dia. A gente brinca bastante aqui, né? O colega Ivanir, ele acha que a minha vida é mais fácil, né? Porque, cara, tu tá lá dentro da empresa, né? A tua vida é tranquila. A informação tá lá, sistema ERP funcionando bonitinho. Pô, pode até tirar férias em janeiro. Não, não é bem assim, Ivanir. Cara, o negócio não é bem assim. Por exemplo, numa empresa onde a contabilidade é interna, normalmente, né, dependendo do porte da empresa, existe um sistema chamado sistema ERP, Sistema Integrado de Gestão. E esse sistema integrado de gestão, dependendo do negócio, às vezes ele é mal selecionado. Então, tem empresas que, de repente, a empresa não tem assim uma estrutura de processos muito bem definida, e aí ele sai comprando qualquer ERP. E aí ele tenta encaixar o ERP, que é um software de sistema integrado, no jeitinho da empresa. Ou, em alguns casos, tá, esses processos não são devidamente parametrizados. É uma palavra assim, muito importante, tá, no sistema integrado. Parametrização. O que é uma parametrização? Seria a situação de configurarmos o sistema para podermos executar dentro dele as transações alinhadas com os processos. E isso é um grande desafio. Às vezes um campinho lá mal parametrizado gera centenas de notas fiscais com alguma fragilidade ou divergência. Temos que ter também, no caso de uma empresa interna, um cronograma de fechamento mensal. Eu trabalhei em empresa que faturava bilhões e tínhamos que fechar no 4º dia útil do mês seguinte. Meu amigo, se no Brasil tem carnaval ou não, não interessa. No 4º dia útil, a tal hora da noite, horário central da matriz, fecha o sistema. Mas era fechar cara, ninguém lança mais nada. Te vira. Na empresa onde eu atuo, nós estamos procurando melhorar o processo de fechamento mensal para que os números não sejam gerados lá no 6º, 7º ou 8º dia útil. Para que os números sejam gerados, de repente, no 4º dia útil, para termos o 5º dia útil para gerarmos as informações gerenciais, para que a reunião com a diretoria ocorra no 6º dia útil. Foi o ponto que tu citou, a tempestividade. E se nós fecharmos o balanço lá no final do mês seguinte, de repente muita informação rica para a tomada de decisão fica defasada. Então, fechamento mensal é um desafio, a geração, né, das demonstrações contábeis e demonstrativos gerenciais, ou melhor, a geração das demonstrações contábeis e a partir delas, então, derivação dos demonstrativos gerenciais, e a reunião com os donos, é aquele horário que lá na empresa nós temos um determinado dia útil, a tal hora, nós temos 1 hora para analisar o desempenho. A partir daquela reunião, a gente deriva uma outra reunião com os gestores. Então, 2 dias úteis depois, nós temos uma reunião com os principais gestores, aonde já na reunião com a diretoria foi filtrado assim, qual é a mensagem que nós queremos compartilhar com relação ao desempenho do que vem ocorrendo e das perspectivas, metas de venda, enfim, a mensagem que a gente quer transmitir para, né, os profissionais que estão na linha de frente. Então, Ivanir, eu sei que tem o desafio lá da contabilidade terceirizada, dos documentos, mas na minha empresa também temos o desafio interno, ou seja, o desafio é grande para todo mundo. Provocando, né, o amigo Ivanir, eu chamo ele também para bater um papo aqui sobre essa questão do ambiente macro, né? Eu acho que nós temos aí, né, grandes pontos aí a serem... Além de atendermos o nosso cliente, né, atualmente a gente percebe que o profissional contábil, assim como 2013 foi o ano da profissão contábil, da valorização da contabilidade, né, realmente nós hoje estamos muito em evidência.
Mas isso também nos traz, junto com essa valorização, nos traz muita responsabilidade. E atualmente nós, cada vez mais somos, por assumirmos responsabilidades, essa é a palavra, nós assumirmos responsabilidades. Nós, contadores, estamos à frente dos negócios. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós conhecemos os números da empresa antes do próprio dono. Então, nós, contadores, hoje estamos vivendo um momento que o governo, particularmente falando, tem nos imputado muitas obrigações. E falando aqui como um terceirizado, os nossos contratos hoje eles estão muito perigosos e ao mesmo tempo trazendo muita responsabilidade, valorização junto com isso, mas nós temos que estar muito atentos a todas essas obrigações às quais as empresas estão sendo obrigadas. Nós, contadores, estamos assumindo como nossas essas responsabilidades. Então, é muito importante ter o cuidado de sempre levar aos empresários, aí eu falo para as pequenas empresas, que muitas vezes, e por uma cultura que nós tínhamos passado, que tudo ia para o contador faz tudo. Hoje não. Hoje a nota fiscal eletrônica, ela tem total influência em todo o resultado da empresa. E quem gera uma nota fiscal hoje não são os contadores, mas reflete tudo lá na contabilidade, lá na apuração tributária. SPED fiscal, etc. Todas essas obrigações elas estão sendo trazidas pelo governo, pelo fisco, para as empresas. Então, temos que estarmos atentos ao assumirmos essas novas responsabilidades e compartilharmos, sim, podemos assumir essa responsabilidade. Mas é importante que o empresário entenda que, ao mesmo tempo que a gente está assumindo, ele é quem vai gerar esta informação no primeiro momento e nós temos sim que sermos valorizados por assumirmos esse risco, né? Giovanni, que aceita a tua provocação e digo que o desafio que nós, por exemplo, pequenos empresários, temos hoje, está tão grande que hoje o nosso seguro de responsabilidade civil, ele se multiplicou em alguns milhões de reais. Então hoje nós temos na nossa empresa um percentual que fica em torno de 10% do nosso faturamento mensal investido em um seguro de responsabilidade civil por erros e falhas técnicas. É claro que nós utilizaremos isso numa necessidade extrema, porque é um seguro, mas erros, falhas acontecem diariamente. Mas um investimento novo que nós, empresários terceirizados, temos que ter, por exemplo, no seguro de responsabilidade civil para atender todas essas questões dos governos. Falando da globalização, nós atendemos, temos hoje alguns clientes que têm suas sedes em outros países. Na Inglaterra, Argentina, Uruguai, Canadá, Noruega, já atendemos clientes de diversos lugares, Estados Unidos, a Suíça atualmente. E a gente vê que a globalização da contabilidade, ela não tem volta. E são pequenas empresas, eu não estou falando de grandes organizações que faturam muitos milhões de reais, não. São pequenas empresas que estão se instalando aqui no Brasil e nós que conhecemos esse emaranhado da legislação tributária aqui do nosso estado e mesmo do país e da legislação contábil, temos que passar, muitas vezes, para esses donos de empresas ou CFOs de empresas de fora do país, como funciona isso no Brasil. Então, é um desafio muito grande conseguirmos sintetizar toda essa legislação e, ao mesmo tempo, nós temos que adaptar a contabilidade da empresa para remetermos esses balancetes até o 4º dia útil. Nós também temos cliente que tem que mandar até o 4º dia útil do mês seguinte a contabilidade, porque isso vai para um software contábil que vai alimentar outros indicadores. Então, nós acompanhamos toda essa mudança da legislação contábil internacional e somos uma empresa que atende pequenas empresas. Então, não é apenas as grandes que estão sendo atingidas por toda essa mudança na legislação, né? Eu vejo que toda essa enxurrada de novas obrigações e mudanças na legislação, ela nos obriga a buscarmos alternativas na tecnologia e na informática. Eu vejo assim que a gente tem que ser
considerar como o retrabalho o maior inimigo da empresa de serviços contábeis que atende pequenas, médias, todas as empresas. O retrabalho tem que ser evitado. Então, a gente tem, e aí fica uma sugestão minha, que trabalharmos com soluções de RPs para os nossos clientes também. Propor, oferecer soluções, sugestões de RP para os nossos clientes. A gente está atualmente trabalhando numa solução nesse sentido para oferecermos aos nossos clientes, desde o micro até os maiores, em que a gente não precise redigitar documento. Isso é um retrabalho que não tem justificativa. Então, a informática está aí, existem sistemas hoje que são gratuitos, que permitem exportação para muitos softwares contábeis. Então, a gente tem que procurar ao máximo usar da tecnologia para evitarmos o retrabalho. E isso traz economia também para o empresário. Ele tem uma informação mais rápida, muitas vezes permite que nós estejamos junto a esse cliente, mesmo como sendo um prestador terceirizado, nós podemos prestar esse serviço dentro da empresa do cliente, não necessariamente na contabilidade interna, mas de uma forma autônoma, mas estando lá usando o software do cliente. Pegando aqui, né, o gancho, digamos assim, dos comentários do colega, nós temos então, né, um cenário bastante desafiador, né, com várias legislações que estão trazendo relevantes impactos no nosso ambiente, né, falando sob o ponto de vista da contabilidade e conectando com questões fiscais. Às vezes, né, a gente avalia esse assim, emaranhado, né, de mudanças e SPED fiscal, SPED contábil, nota fiscal eletrônica, enfim, esse ambiente todo, né, e a gente, é realmente um grande desafio superar tudo isso. Mas eu também, né, gosto de visualizar o lado positivo. O que é o lado positivo, extremamente positivo, na minha opinião? Todo esse movimento que o fisco está promovendo, na minha visão, ele é benéfico a nós profissionais de contabilidade. Porque eu tenho acompanhado aí a história de várias pequenas e médias empresas, muitas delas estão entrando nos trilhos. E mais, alguns empresários pequenos, médios, que de repente não davam tanta atenção, eles participam de outros fóruns e eles estão se conscientizando de que o cenário tributário está mudando. E eu ousaria dizer que essa evolução fiscal, aliada a sistemas, está contribuindo para melhorar a contabilidade sob o ponto de vista da gestão. E eu acho que esse movimento é um movimento fantástico e sem precedentes. Claro que dá muito trabalho, né? E tem RTT, e é SPED disso, SPED daquilo, cruzamentos, né? Realmente o desafio é muito grande, tá? Mas eu vejo uma direção bastante interessante, porque, sob o meu ponto de vista, as empresas terão que buscar profissionais mais qualificados, e no caso da contabilidade terceirizada, dentro da empresa ter um parceiro no financeiro, seja um gestor financeiro dentro da empresa que tenha uma visão contábil, facilita muito, né, o trabalho aqui do colega Evanir. E aí, nesse contexto, pessoal, a gente gostaria de fechar aqui esse bate-papo, né, trazendo a reflexão. Afinal de contas, quem é o nosso cliente? Parece uma pergunta boba, né? Mas às vezes, preocupados com o fisco nas suas várias esferas e as demonstrações e o cruzamento, né, das informações e o risco, né, que o colega citou, parece que em alguns momentos a gente esquece, mas quem é o meu cliente? No meu caso, o meu cliente são os gerentes, são os gestores, são os donos do negócio. E além de atender todo o pacote tributário que a gente mencionou aqui, eu também tenho que atender a expectativa deles. Eles são os meus clientes. E de repente eles, como donos de um negócio, eles talvez não saibam o conteúdo de uma DIPJ. Talvez eles não tenham noção do nível de possibilidade de cruzamento de informações que existe num SPED. E está vindo o SPED social. Enfim, quem é o nosso cliente? Em princípio, né, eu entendo e gostaria de provocar o colega aqui para a gente fazer um fechamento em dupla, que é o empresário. É o cara ali que tem uma ideia, né, que está batalhando aí no dia a dia. Esse é o nosso cliente.
sei o que tu acha, Ivani, dessa história. Pois muitas vezes o empresário, que é o nosso cliente, o empresário, o empreendedor, né, quem está nos pagando, afinal de contas, não é? Ele não tem uma noção clara do que a gente faz. E eu vejo que aí é uma falha nossa também, né, Giovanni? Porque muitas vezes a gente fica envolvido em processo de atender o fisco, e eu vejo que quem tem que cumprir obrigações para com o fisco, sou eu o contador? Não. É o meu cliente, e eu estou ali fazendo esta parte que é dele. Então, muitas vezes a gente entrega uma série de declarações mensais, anuais, e por uma questão de comunicação, nós terminamos pecando em não informar a este empresário tudo o que a gente tem feito para ele, em nome dele, em nome da empresa dele, não é? Ao longo do mês, ao longo do ano. E muitas vezes, realmente, é uma realidade, a gente termina sobrando pouco tempo para atender o nosso principal cliente, que é o nosso cliente. Não tem o fisco, a gente atende fazendo, às vezes, dele. E muitas vezes a gente termina atendendo mais essas obrigações fiscais, trabalhistas, e temos que mudar essa visão. Nós temos que ter uma visão mais gerencial, oferecer informações mais claras, de uma forma diferenciada, que permita que ele visualize melhor os seus números, o seu negócio. A gente precisa desmistificar a contabilidade, oferecendo soluções como as que tu apresentaste, eu apresentei aqui, mas, claro, eu repito, uma DRE imprescindível, útil, mas para podermos sentar na frente do empresário e analisarmos uma DRE, uma análise horizontal, vertical, ele tem que perceber a importância que a contabilidade gerencial traz para o seu negócio, as possibilidades de ganho, de gestão, e eu vejo que isso só depende de nós, contadores, fazermos isso. Pessoal, então assim, agora a gente passa, né, em função do pequeno atraso que a gente teve no início, né, compartilhando aqui uma mensagem, né, eu particularmente, e o colega que também se inspira muito, né, em algumas mensagens. Então, por exemplo, se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo, né? Quem disse isso foi o Henry Ford, aí, que é um cara que mudou bastante a vida da indústria. Tá? Nesse momento, então, nós temos aqui cerca de 15 minutos até o encerramento. A gente acabou extrapolando um pouquinho, porque o início, né, a gente teve um pequeno atraso. E a gente passa agora, então, para perguntas, né, um bate-papo. Só lembrando que o colega citou no início, tá, que as perguntas a gente solicita que quem faça as perguntas se dirija até o púlpito em função da transmissão, porque nós temos vários colegas lá do outro lado, espalhados em vários cantos aí deste globo, que precisam escutar as nossas perguntas. Então a gente fica agora, né, em alguns minutos aqui à disposição das perguntas, enfim, que vocês tenham e que gostariam de compartilhar aqui conosco. Tá? Por favor, fiquem à vontade, não se sintam intimidados. Daqui a pouco também acho que tem alguma coisa do site que o pessoal está perguntando, enfim. Quem gostaria de conversar conosco? Eu tenho uma pergunta para vocês. Marcel, quando tu mostrasse um dos relatórios, mostrava a questão de olhar os concorrentes. Aí eu pergunto, né? Não é tão simples a gente conseguir informação de concorrente. Então, passa algumas dicas, principalmente as pequenas empresas menores, né, que não têm disponibilizado. Como é que a gente pode conseguir informações de concorrentes para a gente poder fazer um comparativo com o nosso negócio? Beleza. Excelente pergunta, excelente questão. Pessoal, eu diria assim, nós temos diferentes níveis de empresa, tá? E claro, empresa sociedade de capital aberto é muito mais fácil, né? Mas, por exemplo, se nós nos cadastrarmos na Corag, a gente pode baixar uma série de balanços em PDF de SAs, de sociedades anônimas, tá? Mas com certeza de empresas de menor porte. Então a gente pode gerar um banco de dados de várias empresas, isso tudo através de um simples acesso ao site da Corag, onde tem o diário oficial, e a gente baixa essas demonstrações, né, e, enfim, os arquivos PDF. Ah, mas a empresa é limitada e depende da limitada eu não tenho a mesma informação. Bom, dependendo do escritório de contabilidade e até do cliente, às vezes o profissional tem acesso ao Serasa, então pega o CNPJ do cara, da empresa, né, dependendo do volume de informações, talvez seja possível identificar algumas informações relativas às demonstrações contábeis junto ao Serasa, por exemplo.
E adicionalmente, no caso aqui, depende do colega que trabalha com várias empresas, tu não precisa expor dados, né, de clientes, mas tu tem, de repente, dentro do teu escritório, aí, de repente o colega até se quiser complementar, fica à vontade, uma base de dados que tu não vai expor essa base, mas tu pode fazer comentários. Olha, no seu segmento de atuação, a margem... Exatamente, Marcelo. Eu ia complementar a tua colocação, mas tu já mencionou exatamente isso. Nós, que somos contadores terceirizados, nós dispomos lá de diversos clientes de diversas atividades. Então, a gente pode, de certa forma, sem divulgar dados, utilizar informações ou do setor, ou do serviço, ou de algum cliente que se assemelha a ele, e utilizar, então, essa informação comparativa, sem, naturalmente, mencionar o nome de quem está sendo comparado. Boa noite, meu nome é José Almir, também sou contador terceirizado e na palestra Cooperativismo o nosso presidente falou que o contador está cada vez mais carregado, cada vez mais responsabilizado, que é penalizado totalmente. Ele é responsável, se o empresário fracassar, o culpado é o contador. Bom, eu vejo assim, nós temos um conselho que está muito preocupado e criando grupos de estudos. Eu vejo assim, na contabilidade terceirizada, quando tu chega um empresário e diz assim, olha, o teu problema está aqui. Tu faz lá, monta um fluxo de caixa, faz isso tudo. E ele, tudo bem, só um pouquinho. Mas eu não entendi. Aí tu monta o DRE. Tá, mas também não entendi. Bom, amigo, o negócio é o seguinte, ou tu te adapta ao fisco, então, que ele vai fazer a tua contabilidade. Porque eu aqui estou tentando fazer o máximo e demonstrando aonde que tu tem as tuas falhas e o teu sucesso. Bom, de outra parte, quero colocar para vocês que o aluno é uma semente. Quando vai falar contabilidade gerencial numa sala de aula, tem que deixar bem claro alguns aspectos que ele vai encontrar depois que ele se formar lá no escritório de contabilidade. Ou ele como consultor. Não é fácil tu colocar isso de uma forma técnica e prática para o empresário. Então é um desafio muito grande dos educadores dessa área. Quero colocar aqui também que o fisco vai fazer a contabilidade gerencial, infelizmente. E nós temos que trabalhar para eles. É isso que eu queria colocar vocês e os alunos e todos. Obrigado pela participação e compartilhando aí desse sentimento do colega que realmente hoje a nós, contadores terceirizados, muita responsabilidade está sendo imputada. E realmente passarmos aos estudantes, aqui nós temos muitos estudantes do curso Ciências Contábeis lá da URGS, e passar que realmente não é fácil, é um desafio muito grande. Ao mesmo tempo que nós somos cada vez mais valorizados, essa valorização também passa por deixarmos muito claro para o empresário tudo que nós estamos nos responsabilizando por eles, e isso passa por uma valorização em todos os aspectos. Muitas vezes a gente necessita de uma maior estrutura, e falando como contador interno, muitas vezes o empresário desconhece até mesmo a atividade que o contador interno desenvolve ao longo do mês. Então está o mês inteiro trabalhando e parece que não fez nada. Uma ferramenta que nós utilizamos atualmente de medição de todas as atividades que a empresa terceirizada presta para os nossos clientes, onde nós tiramos um relatório de todo o tempo envolvido desenvolvendo cada uma das atividades, e isso já gerou algum fruto para alguns clientes, que permitiu que a gente fosse até ele e apresentasse esse relatório, profissional que atendeu, o que ele fez, qual o dia, a hora. Isso permite com que a gente possa mostrar para ele tudo o que a gente está fazendo. Mas não é fácil o desafio. Corroborando aqui com o comentário, com a observação que o colega fez, muito, muito importante, tá? Só para vocês terem uma ideia, lá na empresa onde eu atuo, a gente constituiu há cerca de alguns meses um comitê tributário na empresa. Esse comitê tributário tem a minha participação, a participação de um consultor externo, a participação de colaboradores da área fiscal e da área contábil. Então, imagine vocês assim, chegar para o empresário e dizer, olha, senhor empresário, o negócio é o seguinte, eu cheguei aqui há pouco tempo, faz pouco tempo que eu estou lá na empresa, a atividade é uma indústria, tem vários benefícios, tem lei do bem, tem PPB, etc. Só para dar uma ideia da configuração tributária. Imaginem vocês o desafio de chegar para o empresário. Senhor empresário, eu sei que o senhor, de repente, já está sobrecarregado de impostos,
mas eu quero aqui um orçamento a mais, né? Eu preciso gastar um pouco mais para constituir um comitê tributário na empresa para, de repente, identificar oportunidades de economia e também mitigar riscos. Mas não fazem ideia, né? Como é que é? Pô, já tem uma estrutura fiscal, já tem, e aí tu quer mais recurso para, sim, para gerar economia ou para evitar vou usar um termo aqui, né, meio grosso, um pepino maior daqui a 3, 4 ou 5 anos. Isso choca, né? Pô, mas o empresário, resumindo, a gente conseguiu essa verba adicional, nós constituímos um comitê tributário da Novos, da empresa onde eu atuo, nós já identificamos os 2 cenários, oportunidades de recuperação tributária de créditos e riscos, para os quais nós mitigamos os riscos, estudamos as probabilidades, né, e as possibilidades, e através desse estudo nós sugerimos que, a partir de tal data, a empresa adote, né, determinados procedimentos nesta linha, assim, etc. É um grande desafio, é o que o colega colocou, nós estamos diante desse cenário, tá? Mas o que eu destaco aqui é a importância de sermos, colega, na linha da observação, proativos, né? Porque o fisco, ele está se munindo de várias ferramentas e nós temos que, né, estar conectados a estas ferramentas, seja via sistemas ou grupos de estudo, etc. Enfim, inclusive nesse projeto, só para dar uma ideia, a gente reuniu outras empresas. Então, empresas que têm uma configuração tributária parecida, nós sentamos ao redor de uma mesa para discutir temas. Aí, mas olha só, estou recuperando lá um crédito X, opa, como é que é? Aí, sabe, essa troca de informações, ela é fundamental, é muito importante, né? É a coletividade, né, contribuindo para mitigar riscos, identificar economias, etc. Só gostaria de compartilhar essa experiência que está sendo muito, muito gratificante e realmente não é fácil, né? Eu quero dizer para vocês que foi muito gratificante para mim estar aqui passando as nossas experiências aí de 18 anos como contador terceirizado, né, atendendo empresas de diversos portos aí. Quero dizer aos estudantes que estão presentes e estão nos assistindo que é uma profissão excelente, a gente tem uma grande valorização. Eu vejo que esse processo de valorização do profissional, ele não terminou. Muito pelo contrário, eu vejo que agora é o momento de nós colhermos esses frutos. Nós temos todos os dados dos nossos clientes, nós temos toda a capacidade de gerar informações, de auxiliar e, naturalmente, realizarmos também os nossos sonhos profissionais, nossas realizações. E dizer aos colegas contadores, né, que, assim como Maciel e eu estamos aqui participando de um grupo de estudos do Conselho de Contabilidade, somos aqui voluntários, estamos aqui trabalhando, transmitindo um pouquinho do nosso conhecimento. É isso que faz com que a nossa profissão se valorize, cresça, que a gente esteja cada vez mais preparados aí para atender todas essas demandas, né? Gostaria de, né, na minha parte aqui do fechamento, né, mais uma vez reforçar a minha felicidade e entusiasmo, tá, em olhar para a contabilidade como um instrumento, ou seja, um local onde nós temos todas as informações de uma empresa. Então, nós profissionais de contabilidade temos o que eu brinco dizendo assim, um poder informacional fantástico, que às vezes nós não nos damos conta desse potencial que nós temos. Claro que, mas gerar essa informação dá trabalho, eu tenho que atender o fisco, senão eu tomo multa, etc. Assim, esse é o grande desafio, tá? Nós termos processos, sistemas, pessoas, né? uma contabilidade, um escritório de contabilidade, nós temos que ter pessoas capacitadas na equipe, também é um grande desafio, né? Gerir pessoas, enfim. Mas a contabilidade, pessoal, eu sou um eterno apaixonado pela contabilidade, do ponto de vista também da gestão, e eu não tenho dúvidas, tá, que nós temos assim, um longo desafio, muitas oportunidades de carreira, e enfim, o fisco está trazendo aí, né, mais diversão ao nosso mundo, e enfim, agradeço, né, a participação de todos aqui. Nós colocamos o e-mail também, né, vai estar lá no final do material, nos colocamos à disposição para trocar e-mails, né, o pessoal que está lá do outro lado, lá da telinha, em algum canto do globo, né, pedimos desculpas porque nós tivemos um pequeno atraso ali no início, mas enfim, a gente veio aqui, né, se doar de coração, porque é uma diversão para nós. Agradecemos a todos, desejamos uma boa noite e muito sucesso. Muito obrigado.